Boa tarde, meu nome é Iraldete Ferreira Medeiros, meu RA é o 21000-519, dígito 5. Eu moro aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje eu estou aqui apresentando o meu resumo expandido da matéria História da Igreja 2. O texto abrange a ação da Igreja cristã no período da colonização e conquista do território brasileiro e suas influências na vida contemporânea. A conquista da América e as guerras da conquista a um Brasil que nunca existiu. A conquista que nasce numa invasão em meados de 1530 e que nunca parou, começando com os portugueses, logo adiante os holandeses e depois os franceses, com uma visão de idealismo e de cultura. De vidas, o povo europeu aborda estar descobrindo um Brasil que já existia. Os guaranis já estavam se relacionando com os andinos, com os astecas e outra civilização que existiam mais ou menos 4.000 anos. A invasão dos europeus, ela não só invade a terra como a ideologia, a cultura e a crença de toda a população, trazendo enfermidades e mortes dentro das aldeias. O povo europeu obriga os índios a ser evangelizados conforme a sua visão de padre, sendo incoerente e desrespeitando a ideologia dos povos que ali tinha suas formas de cultuar. A conquista de Colombo se vê como uma descoberta do outro em si mesmo, quando ele começa a desmembrar as ilhas e descobrir os ouros e plantas, os animais, os índios, e busca incansavelmente por terra. Este texto pode se discutir ao aprofundar a pesquisa da conquista de uma América Latina, como aborda o texto em 1492 a 1572, quando atesta que 72% de católicos romanos que quando chega ao Brasil quer catequizar, mudando um povo que já tinha uma cultura, e 40 anos de existência, podendo analisar fatores contrários de uma conquista e sim uma invasão, mediante o relato das séries das guerras da conquista. A conquista de Colombo foi uma das descobertas que inicia no século XVI e ficam marcado nos diários, e ele busca incansavelmente alcançar novas ilhas e descobrir novas terras e ouros, e aponta como o ouro sendo secundário. Colombo não se cansa de viajar, ele procura parar o navio à noite para não perder uma visão. Em alguns momentos ele usa a palavra que ele queria lucrar, procurando terras e ouro, e sempre detalhar tudo o que vê, como os animais, peixes e planta. Ele questiona da terra plana e da água doce. Trata de uma invasão, mas aparentemente de uma guerra por terra e ouro, onde os europeus enganaram os povos indígenas, trocando objetos sem valor por ouro e tudo que continha e que contém na natureza. De relatos verídicos de uma população que são os guaranis, que procura familiarizar com grande respeito aos seus ancestrais, a natureza e a cada espaço, podendo analisar a organização dos povos indígenas em grupos matriarcas. Existiu um conjunto de crenças invariáveis, como o namismo, o animismo, o feixismo e a magia, se mesclavam e alternavam. Eles personificavam os astros. Os resultados dessa análise foram averiguados dois lados totalmente desencontrados. Um povo que diz Brasil é uma invenção, e do outro lado os europeus dizendo que conquistou a América, que já existia quando Colombo chega nas ilhas. Ele se depara com variedades que aos seus olhos quer levar um pouco de tudo, como se ali não existissem pessoas sem um mínimo de respeito com os índios. Na primeira viagem leva um mês de Canária a Guarani. Ele se recusa a reconhecer novas vidas, novas línguas ou culturas. Ele vê os índios como parte da natureza e aos seus olhos quer vestir, quer evangelizar ou adestrar como animais, ignorando um povo que os acolheu. Palavras-chave desse resumo é conquistas, guerras, crenças, invasão, descoberta e culturas. Introdução. O presente texto ele aborda fatos a respeito da conquista da América, mediante uma conquista de invasão, que trouxe grandes guerras, doenças e mortes a uma nação indígena. A conquista
ela invade as relações entre as tribos, causando medo, revolta, o que acaba destruindo um povo e suas culturas e crenças, com uma conquista de espaços de cultura já existente há mais de 40 mil anos. A metodologia, neste resumo, foram obtidas pesquisas de documentos, séries Guerras do Brasil, documento 1, As Guerras da Conquista, disponível. Nesta série pode-se ver a fala de um Brasil que nunca existiu. Um Brasil que, enquanto está sendo filmado, esta reportagem, a guerra contra os indígenas está acontecendo, pois até hoje não mudou nada diante de tantas mortes. O resumo do livro A Conquista da América, A Questão do Outro, Tzvetan Todorov, Martim Fontes, segunda edição, tradução de Beatriz Peroni Moy, foram obtidas a partir dessa pesquisa A Conquista de Colombo, descobrindo a América, podendo ser analisado o diário das viagens de Colombo, mediante as visões do próprio Colombo e contextualizando com críticas e espantos. Diante de um cenário que não existe só um lado, Azevedo Israel Belo de Amaral, Lisander Dias, da História da Igreja 2, Maringá, Paraná, Unicesumar 2018, unidade 4, a América Latina é 72% católica. Igreja querendo ganhar o espaço e mudar a visão de um povo com suas organizações de grupos e culturas. Os astecas e os incas ficam surpresos com o povo europeu. A fundamentação teórica, com base na análise da série Guerra do Brasil, do documento As Guerras das Conquistas, nasce da invasão no modo sem parar, relatado por alguns dos entrevistados, como Ailton Krenak, historiador e filósofo indígena. Ele relata sobre o povo guarani, se relaciona com os andinos. Eles caminhavam numa terra sem mares, entre 8 e 40 anos, antes da colonização. Tinha gente com elaboração de processos de identidade com a cultura, povos de 200 a 300 anos que estavam em processo de adaptação com o Cerrado e a Mata Atlântica, se encontrando com a natureza e construindo um paraíso. Ter em mente que o homem pré-colombiano não era um ser autóctone ou originário, mas o resultado de várias migrações. Morales Padrão, ele fisicamente nus, desprovidos de qualquer propriedade cultural, é um dos relatos de Colombo. Da página 21 do livro, ele escreve no seu diário: esta é a visão que Colombo, com sua análise, tem dos índios, pois, ao seu olhar, era um povo sem disciplina. Discussão e análise. O texto analisado da série que o historiador e filósofo Ailton Krenak afirma no momento das falas, quando ele diz: neste momento estamos sendo invadidos, e usa uma frase, o Brasil que nunca existiu, é uma provocação para se discutir que, mesmo já se passando tanto tempo, nada mudou. Quando ele diz sobre a invasão, que na história leva um nome de conquista, a palavra conquista, ela vem dos europeus. E o pensamento, as vidas do povo indígena, onde está sendo ouvido, não existe o querer deles. Para a Igreja Católica, no capítulo 4, para a história da Igreja 2, do capítulo 4, o que na verdade a Igreja favorecia os planos econômicos, e em nenhum momento eles consideram que os índios poderiam ter as crenças deles. Colombo ignora a língua dos índios e os costumes. Ele tratava os índios como parte da paisagem, como é relatado, um povo selvagem que anda em desprovidos de cultura, e por muitas vezes ele entra em contradição quando aborda que os índios são generosos e covardes, e a generosidade é a parte que eles são iludidos pelos europeus e enganados. A conclusão pode-se chegar a uma conclusão mediante essas três análises, baseado nas três obras em diferentes narradores, que a fundamentação é quase que a mesma. As questões abordadas referentes a uma conquista de terras e objetos que tinham donos, o que torna uma invasão considerando toda a ideologia de povos fortes e fracos. De um lado, os europeus com roupas, armas, de falas bonitas aos olhos deles, e do outro lado, um povo que
fala com a natureza, que vivia há anos se familiarizando cada vez mais com a natureza e com seus ancestrais, que respeitavam entre si, os seus irmãos, os animais, e buscavam cada dia mais cuidar do que Deus criou. As referências abordadas nesse resumo são documentos séries, Guerras do Brasil, documento As Guerras da Conquista, disponível em documentação no YouTube, Azevedo Israel, Belo de Amaral, Lisander Dias da História da Igreja 2, Maringá, Paraná, Unicesumar 2018, unidade 4. Moy Peroni Beatriz, segunda edição, Martins Fontes, Ivetam Todorov, A Conquista da América, A Questão do Outro. Muito obrigada, agradeço desde já.